Segundo episódio da história de Porto Seguro, da forma como você nunca ouviu, e tá bombando, viu? Nós estamos andando pelas ruas e as pessoas têm nos cobrado, cadê o nosso próximo episódio? E está agora, nós estamos no segundo episódio da história de Porto Seguro, e hoje nós vamos reviver um dos períodos mais fascinantes da nossa história. Os primeiros 35 anos de Porto Seguro. E para isso recebemos novamente Diego Hamilton Reis, historiador, que tem guiado por um mergulho profundo nas origens da nossa terra. Nesse episódio você vai entender o que existia aqui antes do descobrimento, como Cabral chegou, quem permaneceu e o que foi construído e como Porto Seguro começou a se transformar ainda nos seus primeiros anos. Se você ama a história, cultura e quer conhecer Porto Seguro como você nunca ouviu, seja muito bem-vindo ao IESO Pode Mais. O episódio começa agora. E lembrando que a história de Porto Seguro se confunde com a história do Brasil, porque na verdade o Brasil começa aqui, né? E temos aqui um prazer enorme recebendo novamente aí o Diego Hamilton Reis. Vamos falar o nome inteiro. É um camarada que pesquisa sobre história. Esses dias mesmo ele estava lá em Salvador pesquisando coisinhas a mais, sempre cavacando um pouquinho. Eu acho que ele é meio que arqueólogo também, tá? Mas vamos lá. Diego, que bom estar recebendo você aqui novamente. Prazer todo meu, Márcia, Nazareno. Vamos falar desse período histórico, né? Inclusive envolto de polêmicas, né? Recentemente aí uns físicos lá do Rio Grande do Norte, Paraíba, vieram questionar essa parte aí do descobrimento e tudo. E a gente vai falar um pouquinho aí, temos episódio de sobra aí para falar sobre esses primeiros 35 anos de Porto Seguro. Então, sobre os primeiros 35 anos, eu já quero saber logo, sim, na hora da chegada, o que tinha aqui no Brasil, né? Nem era Brasil também, né? Você vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Não era Brasil, teve vários nomes, né? Até Terra dos Papagaios a gente já foi chamado. Porque tinha muitos, né? Tinha muitos papagaios e Portugal estava muito interessado no comércio com as Índias, com a região da Índia, né? Calicut, Coxinha, aquelas cidades que produziam muitas especiarias. E o Brasil entrou nesse circuito, né? Através do caminho para se chegar às Índias. E aí a nossa história começa, é incrível isso. E o que tinha aqui antes de aqui Cabral em Porto chegar? Seguro? O que tinha antes de Cabral chegar? Antes de Cabral chegar. Quem habitava Porto Seguro, a cidade, ou toda essa extensão que compreendia Porto Seguro na época, né? Que é de Mucuri ao sul a Belmonte, mais ao norte, eram os índios tupiniquins. Eles não só moravam aqui, como eles dominavam pesca, pequenos avanços ao mar, né, devido à embarcação deles. Não fazer com que eles fossem mais distantes, mas eles aqui no litoral, essa costa aqui, eles dominavam o tipo de plantação, eles dominavam as plantas medicinais, eles já dominavam, eles já estavam aqui há cerca de milênios já, né? Os tupiniquins, eles vêm lá da Amazônia, lá da ilha de Marajó, e vêm costeando todo o Brasil, todo o Nordeste brasileiro, e alguns... Era uma civilização evoluída, podemos dizer assim, pela... Eles já eram agricultores, né? Isso já é uma evolução interessante para você ver, né? Os tupiniquins naquela época já guerreavam contra os aimorés e outras tribos que eram mais do sertão. Algumas delas não dominavam a agricultura, só viviam de coleta e de caça. E geralmente a caça era humana, né? Eles se alimentavam de outras pessoas, das guerras que eles faziam. Já os tupiniquins não. Os tupiniquins já frutas, plantas, mandioca, né? Que vai originar a nossa famosa farinha de mandioca ou o aipim cozido, enfim, as formas diversas da gente e os substratos todos que tem a mandioca, o aipim, macaxeira, como você querer dizer. Inclusive é um carboidrato que
vai durar aqui em Porto Seguro por séculos como a principal fonte de carboidrato dos moradores, né? É graças ao ensinamento dos tupiniquins. Então, eles que habitavam aqui, eram os povos que estavam aqui. Então, como eu ia falando, eles vieram costeando o Brasil todo, né? E alguns se estabeleciam em cada região. E aqui em Porto Seguro eram tupiniquins. Mas para Ilhéus, Salvador, eram os tupinambás. E para aqui, mais ao sul, tupiniquins. E não existe mais os tupiniquins? Não, tem ainda um rastro de descendência deles, se eu não me engano, no Espírito Santo. Mas não, eles eram poucos em comparação com outros povos. Os tupiniquins eram muito amistosos, eles foram muito importantes para o desenvolvimento do Brasil, no começo do Brasil, principalmente aqui em Porto Seguro. E sofreram com o fato as doenças dos europeus, sofreram também com o fato das guerras com os aimorés e outras tribos do sertão, né? Pessoal, quando eu falo sertão, eu estou falando de 100 quilômetros para dentro, né? 100, 200 quilômetros para dentro. Essas tribos esses grupos vinham ao litoral guerrear. Os tupiniquins não saíam daqui para ir lá guerrear contra eles, porque a riqueza dos tupiniquins estava toda aqui. Eles tinham um mar onde eles pescavam, sabiam pescar, sabiam os tipos de peixe, inclusive os primeiros nomes de peixe são eles que fornecem, né? Isso aqui é a garopa, isso aqui é os nomes dos peixes, né? E as plantas, tanto para consumo, tanto para medicina, né? E aí foi isso. Diego, eu tenho uma pergunta que fica na minha cabeça muito, 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 porque fala-se muito de duas coisas, né? Primeiro é o descobrimento. Depois, alguns falam também da invasão, né? E nessa invasão houve muita morte dos indígenas. Sim. Teve realmente isso logo na chegada ou isso é lenda? Aqui em Porto Seguro, não. Aqui em Porto Seguro não teve morte de indígena com a chegada dos portugueses, porque os tupiniquins foram amistosos. Os tupiniquins aceitaram o escambo, aceitaram a troca de produtos portugueses por as iguarias daqui, né? E com o passar do tempo, os tupiniquins aceitaram cortar as madeiras de pau-brasil, que aí Portugal descobriu que seria a grande riqueza do Brasil naquele período, que a gente chama de ciclo do pau-brasil. Os tupiniquins aceitaram serem os madeireiros, vamos dizer assim, cortarem o pau-brasil e levarem para a feitoria, que era onde se estocava o pau-brasil, né? Em troca de algum produto português. Essa troca, né, esse comércio, ficou muito conhecido como escambo. Isso durou muitos anos, durou décadas, né? Chegou uma hora que os tupiniquins não estavam dando mais conta. E aí é quando Portugal muda o processo e começa a trazer colonos, né, e depois escravos, e junto com isso degredados, né, pessoas para ajudar nesse comércio grande que era o de pau-brasil. Diego, eu tenho acompanhado assim você, do que eu estou vendo ali, vejo que você tem estudado muito, lendo muitos livros sobre a história de Porto Seguro, mas eu queria saber o que mais te surpreende e o que mais te surpreendeu quando você começou a estudar essa história com a chegada, com esse povo que habitava a região antes da chegada dos portugueses. O que mais te surpreendeu ali? Olha, me surpreendeu essa divisão de etnias, né? Eu não tinha ideia de como os tupiniquins foram tão importantes. Não só por serem pacíficos, muita gente vai falar, eles foram passivos, eles aceitaram. Não, eles também quiseram entender a cultura portuguesa, né? E isso virou o primeiro embrião ali, assim, o primeiro, sabe? A primeira gestação, assim, do que seria o brasileiro no futuro. Eu acabei não falando totalmente, Nazareno. Não foi só que os tupiniquins morreram por uma série de coisas, não. Eles se miscigenaram, eles se misturaram com os moradores daqui. Principalmente os portugueses. No começo, com os portugueses. Depois de um tempo, a gente já tinha aqui brasileiros.
E aí a coroa portuguesa, séculos depois, 2 séculos e meio mais ou menos, ela muda o trato com os indígenas em geral. Ela estabelece uma lei, isso é o período que a gente vai falar em outros episódios, chamado as reformas pombalinas. Ela estabelece uma lei de que era praticamente ser obrigado ao indígena ser integrado à nossa civilização. Então ele tinha que ter uma casa, ele tinha que ter um emprego, ele tinha que ter um nome, e ele tinha que ter uma família. A cultura deles, então, não existia mais. Tinha que adequar a cultura. Tinha isso, mas era mais uma questão assim de não haver a separação, não deles ficarem lá nas ocas, lá no seu território, e os brasileiros aqui nas suas casas. Era para que eles fizessem parte da vida. Na verdade, a coroa portuguesa queria, na época, era aumentar o número de brasileiros mesmo. A intenção foi boa, né? A intenção foi boa. Nessa surgiram todas as nossas miscigenações aí. Até hoje, em Porto Seguro, a gente vê uma série de pessoas aqui famosas da cidade que você... Cara, esse cara ele era indígena, sabe? Todo o DNA dele tem índio em todo mundo aí. Né? Verdade. Os tupiniquins eram altos, eram fortes, né? Diferente de outros. Eu acho que eu não sou descendente de tupiniquim. Mas tem várias etnias. E quando Cabral deixou Porto Seguro, qual foi o destino? Ele saiu daqui, foi para onde? Então, Cabral... ele e sua força armada. Isso é interessante, né? Você perguntou aí do que mais me surpreende do período antes, né, de Cabral chegar. E desse período que Cabral chega, e Cabral só fica aqui 10 dias. Ele só fica aqui 10 dias. E a gente, vamos dizer assim, o brasileiro comum, onde eu me encaixava nessa parte da história do Brasil e de Porto Seguro até pouco tempo, achava que Cabral tinha ficado aqui, sabe, tocado o terror, uma série de coisas. Como eu já ouvi alguns guias falando, ele tinha casas na cidade histórica. Sabe? É o que a gente imagina, né? E não foi nada disso. Ele vem, eles ficam 10 dias, eles pegam uma série de provas e mandam para a coroa portuguesa de quem chegaram aqui, que aqui tem papagaios, como eu falei antes, que aqui tem indígenas, e manda todas as produções indígenas que tinham, colares, cocá, essas coisas, e pau-brasil, né, frutas, enfim, plantas daqui, e ele deixa 2 degredados. Degredados eram pessoas que cometeram algum tipo de crime, mas crimes assim que hoje não seriam crimes até, outros que sim, seriam crimes ainda, como roubar, matar, enfim. E aí a pena dessa pessoa que cometeu o crime, ela poderia ser diversa: morte, prisão, degredo, né? Daí vem a expressão degredados, porque a punição dele para o crime que ele cometeu foi escolhida ali pelo juiz, foi o degredo. E aí o degredo, mas para onde? Para onde ele? O degredo era assim, ele vai sair de Portugal, ele não vai ficar em Portugal. E ele vai para alguma colônia, para algum local que Portugal está explorando, enfim, está colonizando, está conhecendo. Ele vai lá trabalhar, ele vai ser marinheiro, ele vai ficar nas embarcações. Geralmente eram as funções mais perigosas, ou vamos dizer assim, como hoje a gente chama de mais insalubres, né? Que trabalha muito tempo e tem pouca recompensa. A recompensa era a ração, né? Alimento. Não tinha valores, a maioria deles. Depois isso foi mudando, né? E o Cabral deixa 2 degredados para que eles aprendam os costumes indígenas e assim facilite novas expedições de exploração, enfim. E nessa que eles deixam 2, tinha outro cargo nas embarcações, que eram os grumetes, que eram os adolescentes de pessoas mais pobres lá em Portugal, que para os seus filhos também não sofrerem com fome e tudo, eles enviavam os seus filhos para serem grumetes também, que faziam um trabalho horroroso lá nas embarcações, né? Trabalho braçal, muito pesado. E 2 deles resolvem fugir. Pegam um batel, que era uma embarcação pequena, tipo uma canoa, e fogem de uma das naus. E ficam aqui em Porto Seguro. Agora você imagina, o camarada, a pena dele é vir para Porto Seguro, ficar no meio daquele monte de índia lindas do Brasil. E o que é engraçado... Esse paraíso. O que é engraçado que você fala assim, os livros e tudo, né? Eu já tinha ouvido falar alguma coisa disso, mas quando você vai mais a fundo, você vê esses 2 degredados, os grumetes não, mas os 2 degredados, você tem o nome deles. Afonso Ribeiro
e João de Tovar. Olha, São, vamos dizer assim, os primeiros moradores oficialmente do Brasil. olha aí. Eles depois são resgatados, né, como eles era chamado na época. 1 ano e meio depois veio uma expedição para explorar todo o Brasil. Sim. Quando eles param em Porto Seguro, eles entram a expedição do famoso Américo Vespúcio, Sim. né, que é um dos grandes navegadores que vai dar origem, o nome dele a todo o nosso continente, né? Apesar que não foi ele o descobridor, mas foi por conta dele que mandava cartas mundo afora, falando das maravilhas aqui das Américas, né? E o Américo Vespúcio, na primeira expedição, ele resgata o destino deles a gente não sabe, nem dos grumetes, né? Se morreram, se ficaram aqui. Tem uma figura conhecida até, é nome de rio, lá em Cabralha, chamado João de Tiba. Esse camarada, a gente não sabe quando ele veio para cá, há quem diga que ele veio em 1510, 1520, né? Ele não foi da primeira remessa. Ele não foi da primeira, mas ele ficou muito tempo aqui, ele conhecia muito, conhecia os códigos linguísticos dos tupiniquins, sabia tudo, onde é, onde não é. Para virar nome de rio, ele foi importante. Exatamente. Isso aí porque o rio de lá já tinha um nome parecido com o nome dele. Ele era João de Tiba, no Rio tinha Fernando de Tiba, tinha uma série que o final era Tiba, né? Isso é outra polêmica também, porque que virou, quando foi que virou João de Tiba. Mas, voltando aí a Cabral. Cabral fica 10 dias, deixa os degredados e vai para as Índias. Ele segue a rota original dele. Qual era a rota original dele? Na verdade, era sair de Portugal, fazer uma escala ou quem gosta de viajar e fazer viagem internacional, fazer um stopover em Porto Seguro. Mas não sabia que era Porto Seguro. O rei falou, você vai fazer uma parada estratégica, porque já encontramos indícios de terra. Na volta ao mar, como eles falavam, né? Quando o último navegador Vasco da Gama passou por aqui, para ele evitar uma tormenta, uns ventos contrários, ele viu evidências de terra quando ele foi para as Índias. E aí ele registra isso. Quando ele volta a Portugal, ele fala para o rei, então beleza, na próxima vamos surpreender o Samorim lá em Calicut. E o Cabral, quando vê esses vestígios de terra, ele vai adentrar, ele vai nesse rastro. E é quando Cabral vê o Monte Pascoal, era tarde, no outro dia tentam chegar à terra, não conseguem chegar à terra, Nicolau Coelho é o escolhido para fazer esse contato, trocam os presentes com os indígenas, mas não tentam falar, não conseguem falar, não conseguem pisar em terra, no que hoje a gente chama de Barra do Caí, lá no Prado, ou Rio Caí, Rio da Barra do Caí. Essa é outra polêmica, porque tem muita gente que fala que é Rio dos Frades, né? E aí se falar que é Rio dos Frades, aí a distância que Caminha fala na carta vai dar em Cabralha. Se você fala que é Barra do Caí, a distância vai dar em Porto Seguro. Então esse é outro ponto polêmico também, né? Qual é o rio que você escolhe como foi o primeiro assim que eles tentaram e não conseguiram? É Caí? É Frades? Eu acho que seria o de Cabralha, né? Eu acho assim, eu leio. Quando você vai lá na Barra do Caí hoje, tem uma cruz, tem uma placa lá, aqui foi onde foi primeiro, as tentativas de chegada, enfim. Então Prado já quis trazer essa parte do descobrimento para eles. Olha aí. Mas é muito por conta da onde está. Eles foram seguindo o Monte Pascoal. Né? Foram chegando, foram seguindo, pum, deram ali. Mas não conseguiram, voltam, resolvem no outro dia de manhã cedo ir ao norte achar um porto que fosse seguro. Mas começa assim. E aí eles foram em 3 vias, né? As naus, que são embarcações maiores, foram mais distantes. As caravelas, são embarcações menores, foram no meio. E os batéis foram mais perto da praia. Porque se o batel bate numa pedra, ele não tem problema, ele consegue desviar e tudo. Uma caravela já é mais difícil, a manobragem, uma nau mais difícil ainda. Então, por isso, essas distâncias.
Até que, segundo a carta de Caminha, e segundo está nesse Sim. famoso livro do Romeu Fontana, o DNA do Descobrimento, eis que encontramos um porto muito bom e muito seguro, com uma muito larga entrada, próximo a um Recife. O Recife. É esse Recife que a gente vê ali, da ponta do apaga-fogo. Sim. E termina aqui, ali em frente o Banco do Brasil, ali mais ou menos, ali, né? A Praça das Pitangueiras. Sim. E o porto, com um porto dentro, né? Tem um Recife, você tem um porto dentro, você tem uma ancoragem, uma praia ali dentro, né? Que você pode estacionar. Sim. E com uma muito larga entrada, né? Essa da muito larga entrada, muita gente que parece que não quer ler a carta, que parece que não quer entender, quer ter seu local mesmo de estimação e não por direito, é só ler a carta, né? Essa muito larga entrada, ela não tem em Cabralha, ela não tem lá em Touros, no Rio Grande do Norte. Essa muito larga entrada só tem aqui. Esse porto, nesse Recife, quando você lê a carta, já vem Porto Seguro na sua mente, não vem outro local. E foi aí que originou o nome Porto Seguro. Mas não foi imediato também, né, o nome? Não, que essa carta ela voltou para... Aí Caminha escreve, nesses 10 dias, o Cabral não deixa só os dois degradados, ele separa uma das suas embarcações só para mandar as boas novas. Com as cartas dos marinheiros, a carta de Caminha e tudo mais, chega ao rei. Então, ao que falam, o rei fala, acharam um porto seguro. Então, nessas expedições de exploração, a coroa portuguesa envia marcos de posse, aquelas pedras gigantes, envia para Porto Seguro. É o que a gente vê hoje lá na cidade histórica. Isso que eu ia te perguntar, porque assim, dos primeiros 35 anos para hoje, ainda há alguma coisa que preserva das construções daquela época? Você falou desse marco aí, ainda tem alguma coisa? Tem. O marco de posse está lá na cidade histórica. Graças a Deus a gente ainda, até consegue hoje. Até hoje, né? Sobreviveu aí 525 anos. Um pouquinho menos, porque parece que ele veio aqui em 1503. Tem uma escadaria, não é a escadaria da cidade histórica, mas uma do lado, que ela vai dar onde era o fortim de Gonçalo Coelho. Foi uma fortificação que foi feita em Porto Seguro para combater ataques piratas, principalmente. Tem uns canhões ali, né? Tinha uns canhões, hoje não estão mais lá, a gente não sabe onde está, pessoal. Mas estavam lá, era ali que ficava o fortim de Gonçalo Coelho. Fazendo um gancho com uma história que é lá na frente de Porto Seguro, que é a famosa Cova da Moça. Tem um livro do Maltieira, se eu não me engano, eu trouxe ele aqui, depois eu mostro, que ele fala que o enterro da Josefina foi próximo ao fortim de Gonçalo Coelho. Então, o Gonçalo Coelho esteve aqui em 2 vezes. A primeira em 1503. Então, era ali o fortim dele, que ele criou, né? Era ali próximo também uma feitoria, que era uma espécie de depósito para você armazenar o pau-brasil. Claro que você tinha feitorias de outros insumos, né? Para você armazenar o pau-brasil e era ali perto também. Então, a gente tem a igreja lá no Outeiro da Glória, suas ruínas agora, né? Essa foi a primeira igreja do Brasil. Há quem diga a primeira igreja das Américas. Lá ainda? Tem só as ruínas, um pedacinho da parede. Eu quero ir lá ver isso. Você falou de igreja aí, eu acredito que isso foi nos primeiros dias, a tal da missa. A missa é que aconteceu de verdade, me conta. Olha uma curiosidade. Fale-me tudo, não me esconda nada. A gente acredita que a primeira missa do Brasil foi em terra. Foi aqui no continente, não foi. A primeira missa do Brasil foi em alto mar. Que legal. Detalhe, por que em alto mar? Como assim? Só fez pé no barco? Não. Tinha um ilhéu, né? Que é uma elevação de areia, um banco de areia, próximo da praia. Ali é o que a gente chama hoje de Curuípe, né? Tinha um riozinho ali, Curuípe. Tem a pontezinha até hoje, ali perto do Porto Seguro Praia Resort. Hoje. Ali em frente, bem em frente, no mar. O mar é um pouquinho mais baixo. Na maré baixa, tinha um ilhéu, tinha uma elevação de areia. E ali Cabral mandou rezar a primeira missa. A primeira missa do Brasil foi ali. Então foi no mar. Foi no mar.
e Frei Henrique de Coimbra, essa história toda, celebra a missa ali. Dias depois se celebra a segunda missa do Brasil, ainda nos 10 dias aqui no Brasil. Essa sim em terra. Essa segunda missa foi onde hoje a gente chama de Praça das Pitangueiras. Tem uma cruz lá. Sei. Poxa, Diego, por que você está falando isso? Até a década de 90, todo dia 26 de abril era celebrado ali, durante muito tempo, a primeira missa do Brasil. Isso, algumas tradições a gente vai perdendo. Mas foi ali a segunda, na verdade, né? A segunda missa. A primeira em terra foi ali. Voltando, a gente está falando de Cabral indo para... A gente está falando das ruínas, aí você falou que a igreja ainda tem umas paredes da igreja lá, da construção. Essa história da igreja é um pouco triste. Um pouco não, muito triste. E ela vai originar uma expressão que ela até é confundida às vezes. Quem foram os primeiros mártires do Brasil? Quem foram as primeiras pessoas que deram a vida pelo Brasil, que morreram pelo projeto Brasil, né? As primeiras conhecidas oficialmente foram os padres franciscanos que construíram essa primeira igreja. Eles vêm para cá em 1503, ela termina em 1504 e ela é atacada em 1505. Nossa, um ano depois. E há quem diga que ela foi atacada durante a missa. Morreu todo mundo. Quem conseguiu fugir, fugiu. Quem não conseguiu, morreu. Nossa. Foi atacada pelos aimorés que vieram do sertão fazer um ataque aos tupiniquins e aos portugueses que já estavam aqui. E mataram todo mundo. Mas e por que será? Por que essa razão desse massacre, né? Massacre. Podemos dizer um massacre. Márcia e Nazareno. Isso foi o primeiro. Foram inúmeros. Inclusive, Porto Seguro quase acaba por conta dos ataques. Mas era para conquistar território? Como é que é? O modus operandi dos aimorés é um negócio que até hoje, pra vocês terem ideia, essa guerra ela vai até 1800 e pouco. Quem vai salvar a gente, entre aspas assim, quem vai colocar um peso grande no fim dessa guerra são os pataxós. Os pataxós moravam no sertão também, não eram de fazer esse tipo de guerra, não eram antropófagos, não eram de fazer ataques ao litoral, e já não gostavam dos botocudos, que também são chamados aimorés. E os pataxós, junto com os machacalis eram um pouquinho menos de guerra, mas os pataxós eram de guerra, e os pataxós coordenam um ataque junto com os brasileiros. Para poder salvar. Para poder, mas eu já dei um salto temporal, né? Já estou falando de 1800 e pouquinho. E logo após isso, e aí já tem alguns botocudos também que já vão deixando de guerrear e vão... Os botocudos, além de guerrear, eles também eram canibais, não? Eles eram. Eles faziam um ritual de antropofagia, né? Não é só, isso não era exclusivo dos botocudos. Os tupinambás faziam isso lá em Salvador, em Ilhéus, enfim. Os tupiniquins não, mas os botocudos faziam. São relatos pesados. Aconteceu. Essas guerras foram... Não foi a primeira. Inclusive, qual é a expressão? Né? São os protomártires, né? Os primeiros mártires do Brasil seriam esses padres franciscanos e as pessoas, que a gente não tem um registro delas, que estavam na missa. 10 anos depois, 1515, outros 2 novos padres vêm, reconstroem a igreja. Nesse período, eles vão fazer fazer umas visitas às vilas, né? Os pequenos aldeamentos estavam acontecendo ao longo dessa costa. E um deles, na travessia do rio, chamado hoje Rio dos Frades, morre afogado. E por conta dessa morte dele... O nome do rio. O nome do rio, né? Não tinha nome. Sim. Né? Ali é aquele Rio dos Frades. Essa igreja foi atacada novamente. E aí não se tem, então, a reconstrução dela. Ela ficou conhecida como Igreja São Francisco. E hoje ela está presente no Outeiro da Glória. Não. Então, se a pessoa quiser hoje, o que a gente tem de herança, vou dizer assim, das construções material é um pedaço, como você disse, dessa igreja. É uma ruína. Um marco, né? Um marco de posse. O local onde era o fortim de Gonçalo Coelho, que Gonçalo Coelho ele erigiu, né? Que ele construiu. Os canhões, né? Os canhões que a gente não sabe onde está, mas os canhões. Mas ali naquela ladeirinha ali do lado
Não tem mais aqueles canhões, eu morei ali perto, não tem que tinha uns não, acabou. não estão mais fui lá. mais lá. Nossa, sério? Será que roubaram aquilo ali? Tiraram? Às vezes eles tiram para fazer alguma manutenção e tudo. E não volta. E não volta. Nossa, Agora, o que eu fiquei encabulado aqui agora é que você falou da destruição das igrejas. O pessoal só atacava as igrejas ou ali é porque tinha um aglomerado de pessoas e eles aproveitavam o momento? Tem muita teoria, né? Uma delas é o seguinte: o fato dos aimorés não serem agricultores já, não terem avançado nessa parte da evolução mesmo, dessa parte, né, de você deixar de ser coletor, caçador apenas, né, de você não cultivar a terra, de você não ter outras fontes de se nutrir, que foi um dos motivos deles só atacarem as pessoas, porque eles precisavam se alimentar. E era um negócio interessante, porque assim, as mulheres aimorés, né, elas atacavam as mulheres tupiniquins. E se fosse grávida, atacava o feto, né? Acreditava que o feto dava mais força, enfim. Foi terrível. Eles eram chamados de bárbaros, em vários relatos que a gente encontra, né? E eram distinguidos. Nos relatos não fala assim que todos os indígenas eram, não. Há uma exaltação àqueles que eram adeptos ao convívio comum, né? E há uma clara... mas tem os bárbaros. Temos que conter o ataque aos bárbaros. Porque a forma como os aimorés atacavam tornava o negócio pior ainda. Eles não anunciavam guerra, eles não mandavam uma pessoa, eles não diziam o que queriam, simplesmente na calada da noite ou numa oração, em momentos de vulnerabilidade. Assim. Tanto é que eles eram conhecidos como traiçoeiros, né? Às vezes chegavam amistosos, depois já estavam prontos nas florestas para atacar. Eles atacavam, né? Na crocodilagem, como a galera fala hoje em dia, né? Na trairagem mesmo. Isso tornou muito difícil muita coisa, né? Não vou dizer que isso foi o principal motivo, mas era o que os portugueses encontraram aqui. Eles não encontraram flores aqui, tinham seus espinhos, né? Isso. E quem morava, Diego, aqui, né? Nesses primeiros anos, quem é que estava aqui? Era só esses indígenas? Então, não. Aí de 1500 a 1535, além dos degredados, dos grumetes, dos indígenas, foram chegando outras pessoas, padres, comerciantes de pau-brasil, porque o pau-brasil já está começando a girar. Sim. O que tem lá? Não tem ouro, porque só foi achar ouro 200 anos depois, não tem pedras preciosas. Então o que tem? O que tem de valor? Foi entre 35 anos que começou a extração mesmo do pau-brasil? Do pau-brasil, logo nos primeiros 35 anos. Tanto é que tem a feitoria, esse depósito, né? Esse depósito, chamado de feitoria, vai nos garantir que Porto Seguro seja uma rota de comércio nos primeiros anos. E isso vai tornar Porto Seguro uma capitania futuramente. Então, e essa feitoria era feita pelos colonizadores? Não, nesse período ainda não tinha o que a gente chama de colonizador, propriamente dito, mas tinha os portugueses que vieram explorar. É o período de exploração. O que tem aqui? O que tem aqui que pode ser positivo para a economia portuguesa? Né? Porque eles estavam indo para as Índias ver especiarias. Aqui não tinha especiarias. Então aqui tem muito peixe, né? Peixe de água salgada. Tem uma farinha aqui, um negócio aqui que parece com trigo nosso lá na Europa, mas tem uma madeira aqui que tem um líquido nela que gera uma coloração para a gente tingir tecidos. A cor vermelha é uma cor real, né? Uma cor que as coroas, as monarquias da época usavam muito. Então isso vai ser o pau-brasil que vai ser o principal produto. Quando você fala, Diego, assim, vamos lá, a feitoria, essa questão da exploração, né? Como que essas famílias... Então, essas famílias, só para me entender, porque eu estou aprendendo e estou estudando a história de Porto Seguro aqui junto, viu? Eram os índios. Essa feitoria, era essas pessoas que vieram aqui explorar o melhor. Como é que era o dia a dia dessas famílias, trabalho, alimentação, entendeu? Eu queria saber mais, queria entender melhor essa história, assim, que não ficou muito claro para mim. Isso gerou alguns conflitos. Você imagina que
portugueses que muitas vezes nunca na sua vida toda não viam suas mulheres nuas, Que interessante essa olhar assim. eles começam a ver as índias nuas, então isso eles querem ficar com as índias, os índios não querem, as índias querem, e aí Sim. fica naquela, né? Não, mas você não é casada comigo. Então isso é um período assim de grande aprendizagem, vamos dizer assim, né? Peraí, você queria ficar com as índias que já eram casadas com os índios? Mas tinha as solteiras, né? Ah, tá. Tinha as solteiras. E aí, solteiras. Elas queriam. Elas queriam, mas não era casado com português. Como é que fazia? Como era isso? Então, assim, você aceitar o pecado, hoje a nossa sociedade está muito mais aberta, faz Mas muito de quem isso. era Mas naquela essa visão, época. né? De certo, de errado, sei lá, porque como a gente pensa assim, tinha os índios que eram os primeiros que moravam. Aí veio chegando os agregados, padres. Quem é que ditava o que era certo, o que era errado? Faltava aí um controle, faltava aí uma liderança, faltava aí uma ordem. É por isso que esses primeiros 35 anos, não só em Porto Seguro, no Brasil, isso é de grande estudo. É de grande, tá errando, não tá dando certo aqui, isso aqui dá certo. E aí, em 1532, a coroa portuguesa manda uma nova expedição, essa agora sim, para estabelecer onde nós vamos organizar o Brasil. Vamos organizar esse negócio aqui. Como é que vai ser? Quais os territórios? Quem vai ficar responsável por cada... Que é o começo das capitanias hereditárias. Entendi. Mas ela só vai de fato acontecer em 1535. É por isso que a gente vai até lá. Tem um outro episódio que a gente vai falar. Sim. Aqui em Porto Seguro a gente recebeu o Pedro do Campo Tourinho. E então esse período foi assim, Márcia. Teve alguns conflitos. Foi, digamos, de conhecimento. Conhecimento, exatamente. Cultura, choque de culturas, o que pode, o que não pode. Aqui um exemplo de feitorias, né? Sim. Aqui a gente está vendo alguns animais indígenas cortando, separando, né? Sim. Aqui um pouquinho dos rios, aqui foram todos os rios, os principais rios catalogados aqui, essas linhas, né? E isso foi de grande interesse para os portugueses, né? Porque essa abundância de rio quer dizer água limpa, quer dizer entradas para o sertão, né? As entradas, como é que a gente vai chegar no sertão? Pelos rios. A primeira logística do Brasil, então, eram as feitorias. As primeiras, sim. Porque aqui, aqui tinha uma feitoria, aqui tinha outra. Não dá para ver aqui, mas sim. Você tinha as feitorias. Onde teve feitoria no Brasil, se tornou a capitania hereditária. Olha aí. Por quê? Então já tinha uma atividade comercial ali. Então, a partir dali, nós vamos desenvolver aquele local. Entendi. Então, quem diga, em Porto Seguro não teve feitoria. Claro que teve. Ficava aqui pertinho. Ficava perto dessa escadaria. Entendi. Olha aí. E essas foram as feitorias, no caso, que influenciaram as cidades, então. Exatamente. Teve lugar que não teve feitoria e teve capitania. Sim, mas a maioria foi um ponto de referência. Você disse no início aí que Porto Seguro era de Belmonte até Mucuri. E o que tinha? Já tinha algumas civilizações que não eram indígenas? Já tinha português ali explorando essa parte ou não? Nos primeiros 35 anos não, né? Não. Aí a partir das capitanias. Teve muito pouco, mas na capitania hereditária que o capitão donatário vai determinar. Você fica lá, você fica cá, esses 6 casais vão fazer uma vila ali em Alcobaça, outros 12 casais vão para Belmonte, 10 casais vão transferir a vila de Santa Cruz lá para perto do Sernanditiba, né, que depois virou João de Tiba, e era assim. Isso é colonização. Você determina quem vai, quantos casais, quantas mulheres, quantos homens, e projeta que daqui a tanto tempo você vai ter um agrupamento ali de pessoas. Mas de 1500 a 1535 isso não aconteceu. E teve alguém assim que assumiu essa capitania? Em Porto Seguro? Sim. Ou foi o Pedro do Campo Tourinho? Aqui Então, quem que assumiu essa capitania e qual que foi o impacto também disso, né, na região? A capitania... O Pedro do Campo Tourinho ele vai trazer para cá 600 pessoas. Então, só isso é um capítulo à parte, né? A gente vai falar em breve. Sim. Quando fala pessoas, vinha família, no caso. Sim, aí podia vir a mãe, a filha, o filho, o tio. Ele fez um processo seletivo, né? E trouxe mecânicos,
homens que consertavam embarcações, pescadores, agricultores. Trouxe gente capacitada. Trouxe gente capacitada, trouxe pessoas que vieram para apoiar, né? Porque você não vai trazer 600 especialistas, porque um especialista vai ter sua família, vai ter sua mulher, seus filhos. E isso foi o começo de Porto Seguro em termos de colonização. Mais ainda no período dos 35 anos, isso aqui é uma imagem da chegada, né? A famosa imagem da chegada aqui. Aqui as embarcações atrás. Sim. Isso aqui seria o batel, né? Sim. A embarcação menor. Aqui um pouquinho agora a gente vai falar do que aconteceu com o Cabral depois que ele fica aqui em Porto Seguro, né? Sim. Depois dos 10 dias. Deixou Sim, isso é importante. Deixou o pessoal aqui e aí foi para onde, né? Então, Isso é importante saber o que ele... E qual foi a consequência tanto positiva para aqui, para lá, para Portugal. Exato. Sim. Então a gente tem que entender o seguinte, o rastro do Cabral é esse azul aqui, né? Uhum. Mas isso não começa assim. Começa lá com Bartolomeu Dias, esse rastro vermelho. Ele vem aqui pela África e se imaginava o seguinte, tá vendo que aqui na África tem essa divisão aqui, né? Se imaginava, muito tempo atrás, que aqui tinha uma linha que depois daqui o mundo acabava. Ou que tinha monstros marinhos, gigantes, monstros marinhos. Porque quem tentou vir para cá nunca voltou. Então, é muito difícil o trajeto. Exatamente. E Bartolomeu Dias sobreviveu a essa difícil navegação. E ele, na pele, porque ele vem, como era comum na época, ele vem costeando, ele vem, tá olhando sempre o continente indo pelo mar. Continente indo pelo mar, continente pelo mar. E ele chega aqui no final da África, ali onde hoje é a África do Sul, que na época ele deu o nome de Cabo das Tormentas. Sim. Um lugar muito difícil de navegar, muitas pedras, ventos, marés contrárias. Por quê? Por que é tão ruim assim? Porque aqui é o final do Oceano Atlântico com o começo do Oceano Índico. É o encontro de 2 oceanos. Isso é assim, para quem navega é um dos piores cenários. Então maremotos, redemoinhos, o que você imaginar aqui de ruim, com pedras. E o Bartolomeu Dias sobreviveu. Ele passa um pouquinho daqui, a tripulação dele pede para voltar. Não aguentava mais, eles voltam. Quando ele volta, ele percebe que a volta foi mais rápida. Uhum. Que ele não teve os ventos contrários da ida. Então ele volta, ele passa essa informação para a equipe, para o rei, para os astrônomos do rei, para os geógrafos do rei, para os estrategistas do rei. E aí eles mandam Vasco da Gama, famoso Vasco da Gama, com mais embarcação, com com cobre, com outros metais que não são os top. Eles não conheciam os indianos, né? E aí manda. Só que é o seguinte, Vasco da Gama, você não vai na ida, você não vai por onde Bartolomeu foi. Você vai dar uma volta para passar desses ventos contrários aqui, ó. E essa volta que ele deu é chamada de volta ao mar. Ficou conhecida pelos navegadores e historiadores como volta ao mar. Sim. Tem que fazer a volta ao mar para ir às Índias. Isso aumenta o percurso, mas é mais rápido. Nessa que ele deu a volta, ele viu os primeiros sinais de terra. Aves, plantas marítimas que estão próximas do continente. Relata isso. Atravessa o Cabo das Tormentas, agora já mudou de nome, virou Cabo da Boa Esperança, né? Chega em Moçambique, tá por aqui, já no Oceano Índico, e pega uns especialistas nessa navegação aqui e chega em Calicut, que era o grande objetivo. Chegar em Calicut, porque lá tinha especiarias, uma série de temperos, ervas medicinais, ervas que conservam alimentos, né? As especiarias tinham múltiplos objetivos, tinham múltiplas funções. Só que aí o líder de Calicut, que é uma cidade aqui na Índia, ele não se empolga com o Vasco da Gama. Ele não se surpreende. O que ele recebe de presente, ele não conhecia Portugal, o Samorim. Ele acha
Portugal pequeno, ele acha uma nação sem valor, desconhecida para ele. O Vasco da Gama é aprendizado, ele pega essas informações, volta, na volta ele volta por dentro, o problema é só para vir, volta por dentro, passa as informações, aí nessa o rei não demora. O rei percebe, você não impressionou o Samorim, agora nós vamos surpreender ele. Nós vamos surpreender, vamos mandar agora 13 embarcações. Portugal nunca tinha mandado. 13. No máximo tinha mandado 4 embarcações. Ele manda 13. Nomeia o Pedro Álvares Cabral, que era um fidalgo, né, que era de uma família importante, que era navegador também. Não era dos melhores, dos grandes feitos, mas era de confiança, né, porque ele deu uma missão para Cabral. Cabral, ele não ia direto para Calicut, impressionar, levando ouro, prata. Não, ele ia no meio do caminho fazer uma parada estratégica. Ele ia verificar que sinais de terra são esses que em outras expedições secretas Portugal já tinha mandado. Embarcações aqui tinham comprovado. Sim. Faltava o selo oficial. Que há um jogo político e de espionagem medieval da época, né? Com Espanha, com França, com Holanda, Inglaterra. Esse jogo a gente desconhece muito, assim, as pessoas quase não sabem, mas existiu muito. Então foi de propósito essa parada. Aí Cabral vem, avista o Monte Pascoal, chega aquela historinha toda que a gente já contou. Fica 10 dias e deixa os degredados, os grumetes fogem, ficam também. E aí Cabral manda uma embarcação de volta com as informações todas. Ele tinha vindo com 13. No caminho uma se perde, a de Vasco Ataíde, até hoje não se sabe. Possivelmente bateu em alguma rocha e naquela época morria todo mundo. Então eles chegam ao Brasil com 12. E dessas 12, uma ele manda de volta. Para Portugal. Então eles já vão com 11. E aí começa. Lembra que eu falei de Bartolomeu Dias, o da rota vermelha aqui, né? O Bartolomeu Dias era um dos capitães de uma das embarcações. O principal era o Cabral. Mas a coroa portuguesa se certificou de que Cabral estivesse com vários bons pilotos experientes, né? E o Bartolomeu Dias, um deles. Nessa travessia do Cabo das Tormentas, agora Cabo da Boa Esperança, infelizmente o Bartolomeu Dias e a embarcação dele, mais outras 3, naufragam e todos morrem. Sobra 10. Então, você tinha 11 menos 4... Não, 9. 7. Você tem notícia de a média de pessoas que tinha em cada embarcação? Saíram de lá 1.500 pessoas. Então você tinha aí entre 130 e 150 em cada embarcação, né? Sim. E aí o que acontece? Uma das embarcações, eles achavam que tinham naufragado, que era do irmão do Bartolomeu Dias, Diogo Dias. Mas ela não naufraga, ela perde o leme e ela fica à deriva. Sim. Ela fica à deriva, ela vai parar aqui, por exemplo, na costa da África aqui. Que só na volta de Cabral, que eles, por coincidência, param ali e acham os últimos sobreviventes, entre eles o Diogo Dias. Olha aí. Isso aí que é uma outra história. É triste que a gente não tem mais relatos para saber como eles fizeram para sobreviver. Mas enfim, vamos continuar com o Cabral. Então, sai com 13, a de Vasco Ataíde se perde, ele manda uma de volta, 11, 4 ficam para trás, 7. E uma outra se perde, 6. Eles vão com 6 e chegam a Calicut. Chegam em Calicut, eles ficam lá 1 mês em Calicut. O Samorim de Calicut dizendo, não, eu vou te dar especiarias, vou vender, vou negociar com você. Não, agora sim, que vocês... uma nação importante, tudo fica ali enrolando. Talvez eles mandaram essa quantidade, então, de embarcações, 13, talvez para impressionar Calicut, ou será um tipo de pressão, falar assim, olha, tem uma galera aí, embora dar o que você tem de bom. Foram os dois. Sabe por quê, Márcia? Essas 6 que ficaram lá ancoradas em Calicut, e nada. Até que um dia o Samorim falou bem assim, mandou um mensageiro pro Cabral dizendo, olha, tem uma embarcação ali no porto
e vocês, o que tiver nessa embarcação vocês podem pegar, é de vocês. As especiarias que estão lá são de vocês e tudo, é o comércio que a gente vai fazer. E Cabral manda os marinheiros, enfim, né? Enquanto isso, esse um mês, Cabral manda erigir, né? Manda construir uma feitoria lá em Calicut. O objetivo da coroa portuguesa era ter um entreposto comercial ali nas Índias, para que compra a especiaria, estoca ali, quando chegar a sua embarcação portuguesa, recarrega e vai fazer o comércio, fazer o comércio girar. Inclusive o nosso famoso Pero Vaz de Caminha, ele tá nessa embarcação. Não para ser o escrivão, para ser o cara principal. Ele tá nessa porque ele seria ele tá nessa para ser o escrivão da feitoria. Ele seria uma espécie de contador dessa feitoria. Ele queria fazer os balanços, o que está entrando, o que está saindo. Tá. E estava lá. Estava lá, a feitoria estava sendo construída. Cabral manda o pessoal pegar as especiarias na embarcação, que o Samori pediu. Quando esses portugueses, tanto os da feitoria quanto os que estão na embarcação do porto, são atacados. Há um ataque de muçulmanos e árabes que, segundo consta, sabiam que Portugal seria um novo comerciante, seria um novo concorrente e iria, talvez no futuro, desbancar os venezianos. E aí, mais de 50 portugueses morrem nesse ataque. E foi um ataque inesperado, Inesperado. Cabral assistiu tudo isso da capitania, da nau capitania dele. Ele estava no mar, perto, e ele viu e não acreditou. É porque parecia assim, pacífico, estamos negociando, Exatamente. Vou botar uma feitoria aqui, vou receber. Estava indo tudo bem, né? Tudo bem. Tá. Até que ele sofre esse ataque. Cabral, uma pessoa muito paciente, ele dá um dia para o Samorim se explicar, dizer o que aconteceu. E o Samorim não fala nada. Em silêncio o Samorim ficou. E se um dia foi suficiente para Cabral, depois de contar todos os mortos, entre eles o Pero Vaz de Caminha, que dizem que eram muito próximos, Cabral ordena que os portugueses se retirem, voltem para as embarcações, quem estava em solo, quem sobreviveu aos ataques, né? E os corpos dos mortos, será que... Observa, Cabral se afasta um pouco da costa e começa a bombardear Calicut por 2 dias seguidos. Nossa. E tinha muita munição, hein? Tinha. É isso. Essas embarcações, Isso que o eu porão. pensei também. Você falou, você foi no pensamento. E aí chega, o pessoal fala, para. Cabral se desloca para uma cidade rival de Calicut chamada E será que morreu Coxim. dos outros que ele bombardeou? Morreu muita gente. Essa fúria de Cabral, ela na época ela foi tida como muito pelos portugueses que tinham hábitos das guerras com os muros e tudo, né? Como de um heroísmo assim, para vingar, né? Os portugueses estavam lá trabalhando, estavam lá, não teve ataque deles, enfim. Eles foram atacados de surpresa. E aí Cabral, atendendo ainda o objetivo da viagem, né? Desce de Calicut, vai para uma cidade chamada Coxim. Em Coxim, aí ele negocia muitas especiarias, consegue encher os navios e zarpa rumo a Portugal. Consegue resgatar o Diogo Dias aqui, que estava perdido. Quando ele chega em Lisboa, antes dele chegar em Lisboa, olha só, ele vai fazer uma parada numa ilha, agora eu estou confundindo se foi Cabo Verde ou foi Açores. E ele encontra o pessoal que já está vindo para o Brasil fazer a primeira expedição de exploração. O pessoal que recebeu a carta de Caminha lá de 1500. Já era final de 1501. Esse pessoal já tinha lido a carta, já prepararam as embarcações, os navegadores, Américo Vespúcio, Gaspar de Lemos, que foi o que levou e tudo, e já se encontram. Né? E aí Cabral chega em Lisboa, é saudado nas embarcações que chegam, né? Uma dessas embarcações, uma dessas 6,
ela fica muito danificada, eles resolvem queimar ela, tiram as pessoas, tiram as coisas, né? Então eles voltam com 4, 5 embarcações só. Inicialmente, pelo que eles voltaram, se achou que Portugal teria um prejuízo muito grande, mas quando eles descarregam as especiarias e fazem todas as contas, estima-se que essa viagem de Cabral, que parou em Porto Seguro, que chegou a Calicut, que perdeu aqueles montes de homens, bombardeou Calicut, comprou em Coxim e voltou, gerou um lucro de 800% para a coroa portuguesa. Cabral voltou como herói. Voltou como herói. Mas aí ele nunca mais volta a velejar. Ele iria numa segunda expedição, tem um leve desentendimento com o rei tira ele, mas dá uma boa aposentadoria para ele. Cabral começa a receber anualmente uma espécie de pensão, né? E vai receber até morrer em 1520. Ele é de Belmonte, de uma cidade chamada Belmonte, e morre em Santarém. Quem vai descobrir onde ele estava enterrado é o nosso grande historiador brasileiro, né? Francisco Adolfo Van Hagen. É isso, como você falou. Pô, a gente fala de Cabral, veio só 10 dias, ficou só 10 dias em Porto Seguro, fez tudo isso e depois não aparece mais, aposenta, tá ali. 10 dias foi um estrago que ele fez, né? Foi. É incrível isso, né? Como 10 dias que mudaram o Brasil, né? 10 dias que mudaram o Brasil. Nesses 10 dias, eu não falei, teve um momento registrado na Carta do Caminho que os indígenas fazem uma roda de música e junto com os portugueses começam a dançar, e aí vem um português e começa a fazer saltos reais, como está descrito na carta, né? Hoje a gente sabe que os saltos reais são os saltos mortais. Sim. Aqueles saltos que a gente vê muita gente fazendo aí, né? Então teve isso, nos primeiros 10 dias do Brasil, teve saltos mortais, teve música, teve uma harmonia entre indígenas e portugueses. Será que nessa vinda dele de Calicut, depois que ele se vingou, bombardeou também, teve... porque vamos lá, ele sai com 13 embarcações e volta com quantas? Voltou ali... 4, né? E muita gente morreu ali nessa trajetória. Será que isso se deu pela aposentadoria? Será que só voltaram 500 homens. Olha aí, 1.000 homens morreram. 1.000 homens se foram. E ele traz questões financeiras, traz uma boa lucratividade. Sim, altíssima. Altíssima, mas infelizmente tem um número muito grande de mortos que eu acho que também pesou muito. Será que isso contou para o afastamento dele, sei lá? Eu acho que não. Era comum a morte nas navegações. Era tão comum a morte nas navegações que os testamentos dos marinheiros eram feitos no embarque. Já tinha os escrivãos, as pessoas que sabiam escrever, e já tiravam o testamento, o pai já deixava... É mesmo, o pessoal saía, mas não sabia se parece voltava. Aqueles filmes de faroeste, né, que o pessoal já chega antes do duelo, já chegava com uma fita métrica para saber o tamanho do caixão. Do caixão, exatamente. Mesmo, rapaz? Era... E principalmente, dependendo da sua hierarquia na embarcação, né? Quanto menor ela, maior a sua chance de... Sim. Porque quando acabavam as rações, se você não encontrasse locais para reabastecer, o pouquinho que tinha, o racionamento ia para os capitães, né? A mais alta patente, e quem tinha menos ia padecendo. E tinha uma doença chamada escorbuto, né? Que na época não se sabia que a falta de vitamina C por longo tempo causava essa doença. Ataca a vitiligo hoje, né? Oi? É a vitiligo hoje, né? Não, o escorbuto ataca as gengivas, vai apodrecendo, né? Você vai ficar esse mineral, essa vitamina C a falta dela vai afetando o seu corpo por um longo tempo no mar. Tá. Então isso era a principal causa de morte nas embarcações. Aí tinham outras, né? Comida contaminada, porque os biscoitos que eles levavam uma hora apodreciam, não tinham que comer. Nossa. A água acabava e começavam a ver aquele monte de água salgada. Nessa época tinha pirataria já, não? Tinha. Eu pensei nisso, viu? É porque quando você vai contando a história, a gente vai entrando, viajando, né? Eu espero que os nossos telespectadores que esteja entrando, viajando, porque aí você acaba entrando. Falei mesmo, e aí? Mas a gente tem que lembrar que esse Oceano Atlântico ele era praticamente inexplorado. Ninguém navegava aqui. Isso talvez um dos grandes contributos dos portugueses ao mundo, essa navegação no Atlântico. Só eles fizeram. Só eles desbravaram. Foram os primeiros a desbravar, a conhecer
rotas marítimas, a Estrela, Sim. a Estrela do Sul. Outra coisa que eu fiquei curiosa, porque tinha os arqueólogos, como você falou, Os astrônomos. Os astrônomos e tudo. De que forma será que eles... Porque a gente vive hoje no mundo da tecnologia. Sim. E naquela época, como é que eles conseguiam fazer o controle disso, do mapa, dos locais? Era uma coisa incrível, né? Você vê que os portugueses, eles inventaram alguns instrumentos de navegação. Eles inventaram. Não é que eles... não. Por exemplo, o astrolábio, talvez é o mais famoso deles, né? Que pela posição da estrela, eles sabiam exatamente onde eles estavam. Isso, por exemplo, é um dos motivos que quando você vê pessoas dizendo o descobrimento do Brasil foi lá no Rio Grande do Norte, porque os físicos, agora essa matéria que saiu recentemente, né, não tem a mínima lógica, porque na Carta do Caminho ele fala qual é o grau da latitude, de acordo com o astrolábio. Então já tinha as bússolas também, né? Então, quando o Américo Vespúcio vem na de exploração, ele já vem direto para Porto Seguro. E a parte de terra? Como que eles conseguiam localizar? Ver de que forma eles... para essa área aqui tem terras não exploradas? Então, aí que isso é outra coisa fantástica dos portugueses, que eles... Aí já era mais difícil. Então, eles tinham que navegar ao mar, assim, para várias direções. Onde é que tem terra? Aí você começa a ver vestígios, né? E aí começa a mapear. Só que aí você vai em uma embarcação, aí, se eles conseguissem voltar, ótimo. E os que não conseguiram voltar? O que conseguia voltar, eles já iam construindo. Iam construindo os mapas e tudo. Aí tinha os geógrafos que tem mapas famosos antes do Brasil, que já tinham descrito que essa região se chamaria Brasil. Olha aí. Mas essas são outras conversas. Que história. Outras conversas. É espionagem medieval pura. Diego, se você pudesse resumir esses primeiros 35 anos de Porto Seguro em uma frase, você conseguiria? Conseguiria. É um período de grande descoberta, né? Não só dos portugueses com os indígenas, né? Dos indígenas também com os portugueses. Sinto muito que a gente não tenha os tupiniquins, né, em abundância, mas também quando vejo nossos moradores com traços de indígenas, eles têm de Pataxó e tupiniquim, com certeza, né? E eu acho que seria isso. Foi um período de grande descoberta. De surpresa, né, também. Sim. Você, de repente, são os índios ali no dia a dia, nos afazeres dele, de repente a vista chega um monte de embarcação. E aí muda a vida deles para sempre. Que é isso? Inclusive, o famoso caso da Índia Inayá é desse período. É desses primeiros 35 anos de Brasil. É uma índia que se apaixona por um português, só que ele tem que ir numa embarcação e ela vai atrás dele e ela não sabe nadar e ela morre afogada. Nossa. Apaixonada, rapaz. E desse período todo você se emocionou com essa história? E qual foi a parte que mais te impactou? Olha, esses ataques, a gente acha que foi só um e tal, mas não foi. Então esses ataques me chamaram muita atenção, assim, né? Não sabia que foi tão sofrido assim. Você manter porque os portugueses, eles não adentram a colonização para o sertão, ou a exploração para o sertão, né? Eles se limitam a ficar no litoral por muito tempo, posso dizer aí por 1,5 século, só no litoral. Então o Brasil é muito grande, né? O Brasil tinha... Claro que eles entram no sertão para achar as pedras e tudo, mas não para colonizar e explorar. Mas isso aí surpreendeu bastante. Surpreendeu os degredados terem ficado aqui, né? Interessante isso, né? E os grumetes também, né? O que esses caras fizeram aqui, sei lá, no primeiro ano? Tá bom, aí o Cabral foi embora, e aí? O que agora? Um olhou pro outro, o que a gente vai fazer agora? Ninguém fala a nossa língua, só a gente? Vamos ter que aprender. Onde é que eles moraram? Onde é que eles dormiram? Quando choveu, onde eles se abrigaram? Os grumetes devem ter montado um grupo musical, nem parece o nome daquele. O nome. Tem uma boa sonorização, né? Me surpreendeu também a morte do Caminha, né? O ataque surpresa lá em Calicut. Me surpreendeu também o Cabral,
que era um Sim. cara conhecido por ser muito diplomático, pacífico, e ter tido uma atitude, né, de guerra, né? Então tá no sangue dele, né? Dos Eu acho que é um sentimento de traição, né? Poxa, tá ali foi uma traição, foi pouca gente sabe que o Cabral fez isso, né? Muita gente tem uma visão até deturpada do que ele foi aqui no Brasil. Outros só sabem do descobrimento, né? Mas não sabem. Isso aí, tudo que Cabral fez durou quase 2 anos. 2 anos no mar. 2 anos. 2 anos ele viu 1000 pessoas morrerem na responsabilidade dele. Sim, cara. Então, ele com certeza não voltou igual ele saiu. Né? Foi pesado. Foi, com certeza. Agora eu acho que ele brigou com o rei para não voltar. Deve ter sido isso, né? Talvez depois você passa por uma situação dessa, né? Entra na sua cabeça que ele, poxa, eu vou viver isso de novo. Mas era outra época, sabe, Nazareno? Eram aventureiros. Não, naquela época, assim, ele não tinha muita opinião, a opinião dele não servia muito. O que o rei decidiu. Decidiu, estava decidido. Eles se alegravam do rei ter escolhido ele, né? Era mais ou menos assim. E, Diego, nós estamos caminhando para o final desse episódio maravilhoso, né? É o 2º episódio, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Por que esses primeiros anos, por que é importante a gente entender esses primeiros 35 anos para até entender o Brasil hoje? Bom, primeiro tem a questão geográfica, né? Você entendendo esses primeiros anos do Brasil, você vai entender por que o Brasil está dividido do jeito que está. Esses setores do Brasil, a gente chama de estados, né? Os estados do Brasil são todos vindos desse período dos primeiros anos. O que teve, o que não teve, o que deu bom, o que a gente conseguiu cultivar. A gente não falou do ciclo do açúcar, né? Sim. Os engenhos de açúcar, né? Começam nos primeiros anos. Ainda nesses 35 anos. Sim, em Porto Seguro teve engenho de açúcar, né? As recentes pesquisas que a gente fez aí, mais de 3. Né? Antes só sabia de 1. Então já apareceram mais 2 aí. Então tem essa primeira questão. Sim. Tem a segunda questão, que é quem vivia aqui no Brasil? Eram os índios. Quais índios? Eram só um tipo? Não. Centenas de etnias distintas, algumas parecidas aqui, nos costumes aqui, outras ali. Né? Então esse entendimento, né, da população que vivia aqui, como conviver junto com elas. Muita gente não sabe. Por muito tempo, o idioma oficial do Brasil não era o português. Era o tupi. Tupi-guarani. Era o tupi. Fala. Tupi-guarani é o tronco, né? É o tronco linguístico. Mas se falava tupi. Isso já é um outro período, que quando os jesuítas vêm, conseguem decifrar, porque um dos problemas que tinha com a comunicação com os indígenas é que eles não escreviam. Então não tinha livros, não tinha. Mas os jesuítas começam a fazer. É mais ou menos assim, né? Pô, o que você falou? Falou isso. Tá. Aí montou um alfabeto, montou um vocabulário, enfim. E aí era o idioma oficial do Brasil por muito tempo. Os portugueses não impuseram o idioma, né? Não estou dizendo que não teve conflito, teve muito conflito, principalmente com etnias que não aceitavam os portugueses. Aí teve guerra. E os 2 perderam. Não foi um massacre português, como a maioria pensa. Os indígenas mataram muito também. Tem mesmo que possivelmente tinha muito mais indígenas. Eles tinham muito mais. Eles tinham muito talvez mais. as armas dos portugueses eram mais potentes. Sim. Mas só quando os portugueses se reagruparam, aí sim, aí não teve como. Porque aí já é tecnologia, né? Sim. Bom, então hoje, no nosso 2º episódio, nós aprendemos um pouco sobre os primeiros 35 anos, né? O nosso próximo episódio nós vamos conhecer um outro período, né, Diego? Eu queria até que você falasse qual vai ser o período do nosso episódio número 3. Esse período é um período muito importante para Porto Seguro. Há quem diga que é o mais importante da história de Porto Seguro, porque quando o Pedro do Campo Tourinho recebe uma mercê do rei de Portugal, né? É uma espécie de ordem, assim, olha, eu estou te dando aí 300 quilômetros de litoral para ser seu lá no Brasil. Oh, beleza. E você vai ser o juiz, você vai ser o presidente, né? O capitão donatário
você vai mandar e desmandar lá. Você pode levar quem você quiser e o que você quiser. Tem algumas exceções. Se você achar ouro, uma parte desse ouro é da coroa. Do comércio do pau-brasil, tantos por cento é da coroa portuguesa e uma outra coisa ali. O resto... E aí começou o coronel aí. Nem vou saber falar. Os coronéis, né? Coronel, também não vou tentar falar porque... Coronel. E é uma história incrível, né? Porque é o começo da cidade, vamos dizer, do que hoje é a cidade de Porto Seguro. Sim. E de todo esse litoral de Belmonte até Mucuri. Gente, então vocês acompanharam aí esse episódio maravilhoso onde nós descobrimos um pouquinho mais sobre Porto Seguro, o início do Brasil, e eu vou te pedir para que você possa aí, curtir esse episódio, tá bom? Aperte o sininho aí, compartilhe com os amigos, tá bom? É com muito carinho que nós estamos aqui compartilhando dessa história maravilhosa. Estamos todos aprendendo, né, com o Diego Hamilton Reis, que tão bondosamente tem contribuído, porque ele estudou muito, e não só estudou, como está estudando e tem se colocado à disposição para compartilhar conosco da nossa história, a história de Porto Seguro. Então, você que está nos acompanhando, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para você receber notificação cada vez que a gente trazer um novo episódio. E o próximo episódio, como o Diego mesmo falou, nós vamos estudar agora um novo tempo, uma nova época que vai ser a de Pedro do Campo Tourinho. Né? Então, muito obrigada por você que ficou até aqui e vamos para o próximo episódio.